Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar esse assunto aí do dízimo, se o dízimo é para o cristão. E hoje o nosso assunto vai ser o dízimo no Novo Testamento, né? Hoje nós vamos concluir, beleza? Bom, vamos lá. Eu fiz aqui esse mapa da linha do tempo, do momento da transição entre a velha aliança e a nova aliança, tá bem? E para entender a questão do dízimo no Novo Testamento, temos que entender esse momento de transição entre a velha aliança e a nova aliança na época de Jesus, ok? Vamos lá então. Quando você lê Malaquias capítulo 4, versículo 6, você logo a seguir você vai ver uma página em branco. E após a página em branco, você vai ver que já é o Novo Testamento. Eles estão equivocados. Olha só o que diz aqui, ó. Você tem aqui, na Bíblia Comum, você tem aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Acabou o Velho Testamento e logo nessa página em branco aqui, você já tem aqui o Novo Testamento. Tá erradíssimo isso aqui, entendeu, pessoal? O Novo Testamento não começa realmente em Mateus, viu? Eu vou explicar para vocês aqui. Para entender essa questão do dízimo no Novo Testamento, tem que entender o que eu vou explicar agora. Então, nós temos aqui a primeira linha, a velha aliança, que é a lei. E o Velho Testamento termina em Malaquias 4:6. No tempo de Jesus, entendeu? É o tempo da transição Jesus em vida, ele estava fazendo a transição da velha aliança para a nova aliança, ok? Só pode ser o Novo Testamento quando morre o testador. Enquanto o testador estiver com vida, ainda não é testamento. Entendeu? Por isso que entre Malaquias e Mateus, nós temos um intervalo aqui de 400 anos, um intervalo de tempo, mas Jesus então aparece aqui no cenário, entendeu? Deus encarnado no corpo, em Cristo, e você vê aqui fazendo esse momento de transição da velha para a nova aliança, ok? Então, na verdade, o Novo Testamento começa então no capítulo, pessoal, o capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 50 e 51, onde Jesus na cruz, ele entrega, ele termina o seu ministério e realmente fala, olha, está tudo consumado, a transição da velha para a nova aliança. Tudo da velha aliança se cumpriu em Cristo, ok? Então você vai ver isso em Hebreus 9 também. Então, aonde começa o Novo Testamento? Começa a partir do capítulo, não é o livro, é o capítulo 27, versículo 50 diante, onde é a morte e a ressurreição de Jesus. Ali começa a nova aliança, ali começa a graça. Mas nos dias de Jesus ainda existia a prática da velha aliança, inclusive a entrega do dízimo, entendeu? Existia o templo, existiam os rituais ainda da velha aliança. Por isso que Jesus ele falou em poucas palavras no assunto secundário em relação aos dízimos, que até os fariseus realmente interrogaram nessa questão aí. Então, uma vez que você entendeu isso aqui, podemos então avançar. Lembre-se bem, o Novo Testamento não começa logo nessa página branca virada, do Velho para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa a partir de Mateus 27, do capítulo. Mas todos os 4 livros dos evangelhos ainda era o momento de transição da velha para a nova. Enquanto viveu o testador, não é o Novo Testamento. Só é o Novo Testamento a partir da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, essa página que está aqui, isso aqui é um erro. Entendeu, pessoal? Mas vamos lá então. Quando você vê e fizer a pesquisa sobre dízimo no Novo Testamento, vai aparecer principalmente no livro de Hebreus. No livro de Hebreus tem, no capítulo 7 de Hebreus, tem o quê? Tem 6 vezes citado a palavra dízimo, ok? Mas aí não está se tratando diretamente do dízimo, ou seja, não são dadas instruções específicas de como dizimar ou o que ser dizimado ou quando dizimar, nem onde entregar o dízimo, ok? Isto é feito no Velho Testamento, como nós já vimos nos vídeos passados. Em Hebreus 7, a discussão gira em torno da superioridade do sacerdócio do Messias em relação ao sacerdócio levítico do Velho Testamento. Está se tratando que Jesus ele é o sumo sacerdote eterno, né, o sacerdote messiânico, em relação
o sacerdote levítico, beleza, pessoal? Tanto que os dizimistas não são propriamente mencionados. Menciona-se a tribo de Levi, que entregava aos sacerdotes os dízimos dos dízimos recebidos. Ok, pessoal? Então temos que entender aí. Por isso que Jesus, ele falou esse assunto em secundário, não no assunto primário, porque ele estava fazendo um momento de transição, ainda se praticava as coisas ainda da velha aliança, pessoal. Agora, muitos pregadores pregam aquele texto isolado lá de Lucas, né? Que diz assim, Jesus falou, deveis fazer essas coisas. Que coisas? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, disse Jesus, né, com os fariseus, dar o dízimo da hortelã, do edro e do caminho. Por que ele falou isso? Porque ainda era o momento da transição, ainda se praticava alguns costumes da velha aliança, beleza? Então, aí os pregadores pegam esse texto e dizem, tá vendo? Tá vendo? Aí, Jesus está mandando você dar o dízimo. Na verdade, não é. Em Lucas 18, o Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. A palavra dízimo aparece apenas na oração do fariseu presunçoso, entendeu? Ou se aparece apenas na oração do fariseu. Entendeu, pessoal? Então, eles fazem uma confusão. Entendeu? Quem disse a palavra dízimo foi o próprio publicano e o próprio fariseu lá, né? Onde ele diz que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. E por isso que se achava melhor, né? De que todos, especialmente melhor, do publicano. Ele se achava que era o bonzão. Então ele que citou a palavra que dava o dízimo de tudo. Entendeu? Então, assim, Jesus, ele citou esse assunto, né, para realmente fundamentar um princípio. Qual era o princípio? O princípio de Jesus era praticar a justiça e a misericórdia e a fé. Ok, mas sem omitir aquelas coisas, porque ainda era o momento da transição da velha aliança, né, de dar o dízimo, da hortelã, e do edre e do caminho, que era a prática ainda que se vivia ainda nesse momento de Jesus em vida. Beleza, pessoal? Mas vocês têm que entender o seguinte, notamos que nas poucas vezes que o Senhor Jesus referiu ao dízimo, ele o colocou em posição secundária e sem maior interesse. Por quê? Porque ele estava cumprindo seu ministério transitório de rasgar o véu e trazer o espírito da graça. De graça sem dinheiro. Por isso que muitas vezes ele falou aquela questão do rico, né, que queria seguir Jesus. Ele falou, vende todos os seus bens e reparte com os pobres, lá em Lucas 16, entendeu? Então, dentro dessa sua concepção de Jesus, ele citou a questão lá e orientou o homem rico, dizendo que se desejasse ser perfeito, deveria se libertar da escravidão das riquezas. Vai, vende os teus bens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então, sobre em relação dinheiro, dízimo, essas coisas todas, Jesus ele foi bem enfático, entendeu? Esse assunto era secundário. O assunto primário dele era a questão da justiça, da justiça, da misericórdia e do amor. Então, era um momento de transição da velha para a nova aliança. Ok? Então, todos os rituais da velha aliança, todos os costumes, né, toda a lei estava realmente terminando em Cristo. E Cristo estava estabelecendo uma nova lei. Que é a lei? A lei da misericórdia, a lei do amor. Por isso que a nova aliança, a aliança que nós chamamos o tempo da graça, ela começou exatamente na morte e na ressurreição de Jesus aí, ok? Então, nós temos que entender bem essa questão aí. Em cima de uma minguada frase de 3 palavrinhas, Jesus falou bem claro, sem omitir aquelas, dar o dízimo da hortelã e do edro do caminho. Ou seja, os cobradores do dízimo criam uma doutrina absurda, entendeu? Em relação a isso aí. E quer fundamentar o ensino que Jesus ele deu ênfase à prática da entrega do dízimo. Então, se você não pagar o dízimo, não pode ser um membro da igreja. E com isso criou-se regras e manobra dentro do próprio sistema. Se a pessoa não for dizimista, a pessoa não pode fazer parte do rol de membro na igreja.
não pode evoluir no ministério, crescer no ministério, entendeu? Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Então, tudo isso é por falta de entendimento. Então, precisamos aprender de uma vez por todas que o que apraz diante de Deus não é o sacrifício, não é o holocausto. Jesus mesmo falou isso, citou a passagem de Oséias capítulo 6, mas sim o amor, a fé e a misericórdia, entendeu? Não adianta as pessoas querer seguir, misturar as coisas da nova aliança, da graça, com as coisas da velha aliança, ok? Com regras, dogmas e preceitos da própria lei. Então as igrejas elas estão misturando a graça com a lei. Pregam coisas da graça misturado com coisas da lei. E aí fica muito complicado, entendeu, pessoal? Então, Jesus ele jamais instituiu a questão da cobrança, da entrega do dízimo aos pagãos, aos gentios daquela época. Mas quando ele falava disso aí, ele estava dando ênfase, ainda sustentando ainda, porque era o momento ainda da lei, se praticava as coisas da lei, era o momento de transição da lei, beleza? E para nós então concluirmos esse assunto, em relação ao dízimo, o dízimo estava ligado à posse da terra de Canaã. O dízimo era uma obrigação imposta aos judeus, não era para os gentios, não era para os pagãos, nem Paulo citou isso, né? Você não vê isso nas cartas, nas epístolas. O dízimo foi instituído para o sustento dos levitas, dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, né? O dízimo era os frutos da terra e nunca dinheiro. Era os frutos da terra de Canaã e nunca o dinheiro. O dízimo não era exigido dos rudimentos profissionais, da renda dos profissionais. O dízimo deveria ser comido, administrado pelos dizimistas. O dízimo tinha de ser levado ao lugar indicado por Deus. O dízimo nunca fez parte do Messias ou dos seus emissários. O dízimo não tem nada a ver com a nossa salvação. Tem muitos pregadores que até mesmo gera medo nas pessoas e com sentimento de culpa quando não consegue entregar o dízimo, e essa pessoa tem medo de ir para o inferno ou de perder a salvação porque ela foi infiel no dízimo, entendeu? Ou seja, isso é uma barganha com Deus, não é assim, está tudo errado. O dízimo pregado e praticado nas igrejas não é o dízimo bíblico. Portanto, vamos esquecer então o contexto lá de Malaquias que eu expliquei no vídeo passado. Ninguém hoje, nem mesmo os judeus que moram lá na Palestina, entendeu? E nem existe mais aquelas cidades que eu falei, onde deveria ser entregue o dízimo. Então, vocês veem aí que é uma baita de uma incoerência do que ensina, do que se prega hoje na igreja em relação ao dízimo. O que você vê são pastores, líderes, entendeu? Que tem todo o patrimônio da infraestrutura, tudo no nome dele. Ou seja, aquilo é tudo dele, o CNPJ, conhecido CNPJ. Por isso que as igrejas hoje, quando elas são registradas, estrutura física, elas são registradas com CNPJ. Entendeu? Então, você vê que até nisso está errado. Jesus não mandou constituir igrejas institucionais. Ele não mandou isso. Por isso as igrejas reuniam de casa em casa lá em Atos, entendeu? Então, pessoal, eu espero ter esclarecido para vocês essa questão da entrega do dízimo no Novo Testamento. Jesus citou esse assunto algumas vezes, quando citou, foi um assunto secundário, não foi um assunto primário, e ele mesmo disse que para os fariseus, naquele contexto, que o basta é a justiça, entendeu? A misericórdia e a fé, entendeu? E o amor, né? Então, essa era a ênfase de Jesus nesse momento de transição da velha para a nova aliança. E o Novo Testamento não começa realmente lá nos primeiros capítulos de Mateus, Marcos e Lucas, mas sim começa logo após a sua morte e ressurreição, aí entra então o Novo Testamento, ok? E se você ler o livro de Hebreus, lê em casa aí, pessoal, Hebreus capítulo 9, lê lá que você vai ver que o sangue de Jesus, entendeu? O sacrifício de Jesus foi eterno. Então, você vê que o Novo Testamento começa exatamente na morte e na ressurreição de Jesus, que ele cumpriu todo o cenário profético figurado da cerimônia do Velho Testamento nele. Jesus foi esse meio entre o Velho e o Novo. Ele instituiu o novo mandamento, que é o mandamento do amor e da misericórdia, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.